Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader e investidor iniciante. E o vídeo de hoje é um vídeo mais para mostrar ou para explicar, né, uma metodologia de trade, uma metodologia para você fazer suas operações. Então, o que me levou a fazer esse vídeo? Esse vídeo me levou, essa ideia, né, ela basicamente foi o que me levou a fazer, foi justamente porque eu tenho visto muitos vídeos aí no YouTube do pessoal que usa a metodologia do Escola para Uber, se eu não estou enganado, o nome do canal, e uma metodologia, não sei o nome do canal do rapaz é Igor Souza. E eu não sei qual é o nome da metodologia dele. Acho que é metodologia Igor Souza. Se eu não estou enganado, se eu não me recordo, não estou me recordando muito bem não, mas eu acho que é isso aí. O objetivo do vídeo não é falar das duas metodologias, né? Tenho visto muitos vídeos das pessoas usando e pessoas que estão dando certo, pessoas que estão dando errado, assim como toda metodologia dá certo e dá errado. E muita gente gravando o vídeo. A intenção não é mostrar qual é a que funciona, qual é a que é ruim, mas a intenção é mostrar se a essência da metodologia deles, né, ou que eles usam, se é uma metodologia que tem como sua essência e se é uma metodologia que é válida, que é basicamente a metodologia que eles usam. Eles devem ter mais de uma estratégia, eu não sei, mas as que eu vi são metodologias de rompimento, que é, por exemplo, eles colocam no gráfico de 15 minutos, aqui no mini índice, por exemplo. Deixa eu abrir deixa eu abrir um novo aqui. Pronto. Tirar esses estudos. Pronto. Basicamente é isso. Eles colocam aqui no gráfico de 15 minutos. E é um rompimento, né? Por exemplo, eles vão colocar uma linha aqui, uma ordem de compra nesse caso. Deixa eu até colocar ela verde para simbolizar a compra. E uma ordem de venda aqui. Eles colocam um tique, né? Um ponto abaixo. Como é que funciona? No do Igor, o lado que romper ele vai operar, que é justamente para ele buscar a tendência, né, do mercado. O lado que romper ele opera e a do Escola para Uber ele coloca umas médias também, tem um candle de referência, mas também é uma estratégia baseada no rompimento. Aquele candle que você adotar, eu não sei qual é o critério, mas aquele candle que você adotar, quando ele romper para cima ou romper para baixo, você vai entrar ou comprado ou vendido. Óbvio que cada um tem a sua metodologia, cada um explica no seu curso, na sua estratégia lá que eles vendem, qual é o stop, qual é o take profit, o que você precisa arriscar. Mas a minha intenção é mostrar para vocês que essa estratégia de rompimento ela é uma estratégia que precisa ter alguns cuidados. Não é que não funcione, mas precisa ter alguns cuidados. Certo? Vamos lá. Qual é eu não sei qual é assim, se eles colocam um alvo de 2 para 1 ou se é um stop loss de 100 pontos e o alvo é de 50 para fazer tipo scalper, ou se um é 100 e o stop loss é de 50, não sei. Não sei como é que funcionam essas estratégias, mas são estratégias baseadas em rompimento. E o que você precisa ter para toda estratégia? O que você precisa ter na cabeça? Vou colocar aqui, ó.
Primeiro, qual o tamanho do alvo? Você precisa responder isso aqui. Qual o tamanho do alvo? Segundo, qual o tamanho do stop? Por que você precisa responder isso aqui? Se você tiver um alvo, por exemplo, de 100 pontos e você tiver um stop de 200 pontos, isso não quer dizer que a estratégia é ineficiente, não é assim. Isso quer dizer que quando você tomar um stop, você vai perder mais do que você ganha. Agora vamos supor, né? Se, por exemplo, ao longo de 10 anos, um exemplo, o mercado ele for muito direcional, se, por exemplo, no caso você operar na compra, né, ele for muito direcional e você acabar acertando mais vezes e levando menos stops, mesmo você perdendo mais na teoria de 200 pontos, mesmo você perdendo mais na teoria, você tomou menos stops, né? Então a sua estratégia ela foi eficiente, você ganhou dinheiro ao longo do tempo. Só que a gente precisa ter em mente outra informação muito importante. O mercado na maior parte do tempo ele está lateralizado. Então isso é um ponto que já invalida a nossa estratégia. Porque se a gente tiver como base isso, porque você precisa ter segurança, porque você está colocando seu dinheiro em risco, né? Então você precisa ter essa segurança. Você tem que considerar o pior cenário possível. Se o seu operacional, sua metodologia ela for boa no pior cenário possível, ou você conseguir se sair bem no pior cenário possível, quando for um cenário mediano ou melhor cenário, por exemplo, ela vai arrebentar. Então você tem que ter isso em mente. Você não pode simplesmente não fazer nenhum tipo de teste para qualquer estratégia que você compre. Então, vamos dizer que o mercado, na maior parte do tempo, ele está lateralizado, que é o que acontece. Então, a estratégia de, por exemplo, tomar um stop de 200 pontos e um alvo de 100 pontos, ela já fica inviável nesses casos, porque você vai estar perdendo mais nesse caso do que ganhando, né? Certo, agora vamos mostrar aqui mais algumas outras coisas para vocês. Eu peguei esse backtest, essa programação num canal chamado Trade Ações. Tem até outros testes aqui que eu fiz. E esse backtest ele disponibiliza gratuitamente, ele serve para ações e mini índice. Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar uma estratégia baseada no rompimento da primeira barra do dia, que é parecido com as estratégias do Igor e do Thomas. Eles usam estratégias baseadas em rompimento. Essa daqui também é a mesma coisa, só que o candle de referência é o primeiro candle do dia. Vou mostrar para vocês qual é o momento que ela funciona, certo? Vamos rodar ela aqui. Vamos usar o gráfico de 15 minutos, que é o gráfico que eles usam, a maioria deles usam. A gente vai fazer outros testes também, certo? Eu vou diminuir aqui. Não, vou diminuir aqui não. Vou deixar só isso aqui para vocês para vocês olharem. Vamos lá. A gente vai colocar aqui 2015, certo? Certo tempo. Vamos colocar o contrato só. A gente está começando a operar agora, inclusive eu também. Eu sou iniciante, já fiz day trade no mini índice, mas percebi que é muito mais provável levar stops, então passei a fazer swing trade e melhorou muita coisa. Mas a intenção é mostrar para quem está começando como é que essa estratégia ela vai funcionar, certo? E isso você não precisa comprar estratégia nenhuma, as estratégias estão todas aí na internet. Até a do Igor e a do Thomas também, que são estratégias pagas.
Também tem outros vídeos do pessoal que comprou e ensina, então você não precisa comprar estratégia, basicamente falando. Mas isso é a critério de cada um escolhe, vai lá e compra e faz o que quiser. E como é que funciona aqui esse backtest, né? O rompimento da primeira barra, você vê que ele está ficando amarelinho aqui. E ele compra aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O stop gain é de 200 pontos e o stop loss 100 pontos, certo? É uma estratégia em que o alvo é 2 vezes o stop. Você precisa ter isso em mente quando você vai utilizar algum tipo de estratégia, certo? Na maior parte das vezes, a estratégia ela vai precisar ter esse risco, né? Esse gerenciamento aí de 2 para 1, porque é algo que vai fazer com que você que está começando agora, ou até você que já tem muito tempo, mas você que está começando agora principalmente pelo fato de não ser tão bom ou não ser tão afiado no mercado, não ter um psicológico tão bom, você normalmente vai tomar mais stops. Então você precisa aumentar o seu gain, porque quando você tomar o stop, mesmo você tomando 50% das vezes, né, 50% dos trades que você faz, você toma stop, às vezes que você ganha 2 vezes. Então mesmo você perdendo 50%, você ainda vai estar no lucro, entendeu? Porque você tá ganhando em dobro, né? Basicamente falando, a ideia é essa. Que isso serve para ter uma expectativa matemática positiva na estratégia. Eu vou colocar aqui para vocês a estatística do backtest. Vamos colocar aqui, a gente já consegue ver uma curva de capital aqui que não é tão interessante. A gente consegue ver muitos picos, né? E muito drawdown, que é, por exemplo, muitos rebaixamentos aqui. Isso aqui são os trades, né? 200 pontos, como vocês podem ver, 200 pontos é porque aqui está em reais, né? Mas 200 pontos, que é R$ 40 aqui, ó, mais ou menos. E 100 pontos, que seria R$ 10, seria R$ 20. Ele tá marcando aqui. Esses dias que tá assim muito discrepante é porque deu algum problema pro Profit fazer isso aqui. Deu algum problema pro Profit fazer a programação. Então algum problema nesse dia, ele não fez a programação de forma correta. Aí, se você for olhar aqui na grade de operações, tem algumas operações, por exemplo, essa daqui, ó. Olha lá, 2.000 pontos, tá vendo? O resultado. E não 200 e 100 como deveria. Aqui, ó, 300, meio e pouco. Então isso aqui a gente precisaria tirar do backtest. Mas é mais para mostrar assim que o que funciona e o que não funciona, e não o valor em si, entendeu? Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Deixa eu colocar aqui no gráfico no resumo. O que a gente pode ver no gráfico de 15 minutos com um contrato em 5 anos. Isso aqui é importante, o drawdown, que é o rebaixamento. Então você tem um rebaixamento do capital de 50%. Você teria feito um lucro bruto de R$ 4.000 e um prejuízo bruto de 3.000. Estaria no lucro, em 5 anos ainda, de praticamente R$ 1.200 e teria feito 190 trades. Você tá vendo que você não acerta, assim, como é que eu posso dizer? A sua porcentagem aqui de acerto, né, das operações vencedoras é 47% só, e mesmo assim você ainda está ganhando, certo? Por mais que não seja um ganho tão expressivo aqui, que é 2.000 em 5 anos, mas você está com um contrato, né, então você ainda está ganhando. E a razão média do lucro e prejuízo aqui deu 1,56, que também acima de 1, extremamente positivo. E o que a gente faz para melhorar isso daqui? Vamos fazer aqui agora num gráfico de 60 minutos.
Vou colocar aqui para rodar novamente. Eu não mexi em nada aqui de 200 e 100 pontos, certo? Não mexi em nada. Drawdown. 62%, aumentou o rebaixamento, então isso aqui ele precisa ser o mais baixo possível. Então, neste caso, é melhor usar o gráfico de 15 minutos. A razão média aqui do lucro, né? 0,87. A gente passou a acertar praticamente 60% dos trades. Mas também, em compensação, faz um sentido isso daqui, porque a gente aumentou o tempo gráfico, né? Foi para 60 minutos. Então, é um tempo gráfico que tem menos ruído também, né? Precisa levar em consideração isso. E tá lá, ó, lucro bruto 17 mil, prejuízo bruto 15. Em 5 anos teria feito 2 mil, basicamente quase 3 mil reais, né? Vamos fazer mais um teste para mostrar para vocês. 30 minutos. Perceba o quanto é interessante fazer backtest. Olha o drawdown. 14% no gráfico de 30 minutos. Ou seja, perfeito. Se você for olhar a curva de capital, ó a curva de capital. Perfeita. Tem um drawdown, né? Aqui foi a época da... um certo drawdown, época do Covid também e tal. Tem uns drawdown que aconteceram. Esses dias aqui a gente precisa excluir, obviamente, mas isso é mais para mostrar que funciona no gráfico de 30 minutos e não de 15 nem de 60. Funciona mais trabalhar com rompimentos neste modelo que a gente está trabalhando aqui no gráfico de 30 minutos. Drawdown bem baixo, 60% praticamente, 1,33, perfeito. Número de sequência perdedora também, 5 trades perdedores, não é uma quantidade exagerada. Lucro bruto 8 mil, teria perdido 4 mil. O fator de lucro praticamente 2, né? Por isso que o cara ficou aqui ganhando 4 mil também. Quase 4.200 reais. Então, de uma forma geral, você trabalhar com rompimentos, ele da primeira barra, né, falando nesse modelo, né, que é o rompimento da primeira barra, ele está funcionando melhor para o gráfico de 30 minutos. Funciona para o dólar? Não sei. Isso daqui ele serve para ações e mini índice. O dólar eu não sei. Só que você tem que ter em mente que o dólar ele é mais pesado, ele é mais seguidor de tendência, se eu não estou enganado, mas ele é mais pesado, né? O valor do ponto dele é mais caro. Então, para quem está começando, talvez não seria tão interessante. De uma forma geral, as estratégias elas funcionam. Essas estratégias que trabalham com rompimento, elas vão funcionar. Só que a gente tem que ter em mente que o mercado, a maioria dos rompimentos são falsos, certo? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao longo do tempo, a sua estratégia ela funciona, mas vão ter vezes, ou vão ter meses, ou semanas, não sei, em que você vai tomar stop várias vezes até ela funcionar. Então, porque vão ser rompimentos falsos, por exemplo. Então você precisa ter isso em mente, né? E o que a gente pode tirar de ideia, de lição para as estratégias do Thomas e do Igor, né? É óbvio que, por exemplo, na do Thomas, pelo que eu estava vendo, tem reversões também. Não sei se a do Igor tem. A gente não está levando em consideração isso. A gente está levando em consideração você simplesmente ficar igual um robô. Voltou aqui, primeira barra, rompeu, alvo de 200 pontos, stop de 100 pontos. Bateu, não bateu, 100 pontos aqui de stop é 20 reais, então você não precisa ter um capital gigantesco. Com 500 reais dá para você fazer operações, certo? Nesse caso, que é o que a maioria das pessoas chegam aí no mercado, né, com 500 reais ou 1.000 reais. Então vai dar para fazer operações. Uma das coisas, se eu não estou enganado, que o Igor recomenda também, que a pessoa tenha no mínimo 2.000.
Mas se a gente levar em consideração aqui, por exemplo, o ano de 2020 aqui, ó, outubro, né? Como é que foi o mês de outubro utilizando essa estratégia de rompimento? Teria feito R$ 380. Como é que foi o mês de novembro? O mês de novembro não foi tão bom. Novembro aqui. O mês de novembro não foi tão bom. Teria feito 80. Tá vendo? Então, vai ter mês aqui que... Vou pegar um mês aqui que foi ruim. 138. Ah, 189, perdeu mais, tá vendo? O drawdown foi mais alto. Vão ter meses que você vai perder, vai ter vezes que você vai ganhar, mas de uma forma geral, eu mutei aqui porque tava passando um carro aqui na minha rua. De uma forma geral, as estratégias funcionam, você não precisa inventar muita coisa. Eu uso uma estratégia de rompimento dessa daqui, da primeira barra, no gráfico de 30 minutos, já está perfeito. O detalhe que eu queria mostrar para vocês para finalizar o vídeo é que se a gente colocar aqui 50, olha só, a gente está com um stop de 50 para operar mini índice, 50 pontos, R$10. E um stop gain de 200. Vou colocar aqui. Hum, 8. Ó, aqui a gente vê. Drawdown baixo. 1,35, não mudou muito. 60% dos trades. Fatura aqui 2,04. Ganhou isso. Perdeu isso. Lucrou isso daqui. Então, assim... Você que está começando, você não quer fazer swing trade, não quer fazer day trade em ação, quer fazer day trade mini índice, porque é melhor para você, não sei, isso vai de acordo com o psicológico de cada pessoa, né? Então, você pode fazer esse teste, você pode fazer essa estratégia, operar no gráfico de 30 minutos, mini índice, stop de 100, stop de 50 ou 100, alvo de 200. Óbvio que também, da mesma forma, tem dias aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui a gente precisa remover do gráfico, porque isso daqui foi problema para o Profit fazer aqui, ó, 1.500 pontos, foi problema para ele fazer. Então, isso ainda vai melhorar. Se você tirar isso daqui, o seu fator de lucro ainda melhora um pouco. Óbvio que a gente está falando de um contrato, então não dá para fazer uma realização parcial, porque o mercado ele pode ser totalmente direcional naquele dia. Então você poderia fazer uma realização parcial, não dá para fazer isso, mas é uma estratégia totalmente assim plausível para você fazer no mini índice. E você faz uma entrada no dia, tomou stop, tomou stop. Amanhã é outro dia. Não tomou, vai ter pego lá, né, seus 200 pontos. Ou então, se chegar bem perto dos 200, você já pode pensar em sair, não precisa ficar segurando muito. Aqui é a programação pura, então se o candle ele fechou negativo, aqui ele pode ter registrado como stop, mas às vezes ele bateu 190 pontos. Então você já pode considerar até uma saída, entendeu? Você pode modificar isso, que vão ser coisas que podem ajudar, né, vocês no final das contas. O vídeo basicamente é esse, é um vídeo mais educativo, um vídeo mais assim para mostrar para vocês que para o mini índice ele vai funcionar o rompimento dos 30 minutos. A maioria das pessoas opera o mini índice dólar. O mini índice ele funciona no rompimento dos 30 minutos. Quanto mais a gente desce o tempo gráfico, mais ruído tem, então os rompimentos ficam mais falsos, então faz sentido não funcionar tanto.
E se a gente subir muito o tempo gráfico, acaba que não é tão bom também, porque vai demorar muito para abrir próximas barras, né? Ou ter outros rompimentos. Então acaba que prejudica um pouco também. A melhor situação aí foi no gráfico dos 30 minutos. Vocês podem usar essa mesma ideia para a estratégia do Thomas, ou para a estratégia do Igor, ou para a estratégia de quem for que seja. Só precisam ter em mente esses detalhes, que é uma estratégia de rompimento. A maioria dos rompimentos falham, então você vai tomar bastante stop. Não precisa ficar fazendo várias reversões, porque você tendo uma banca curta, você vai queimar o seu capital. O mini índice é muito volátil, não precisa ficar fazendo isso, então não aconselho. Faça só aquela entrada e pronto. E basicamente isso. Siga o operacional, siga a sua forma de pensar, faça backtest nas suas estratégias. Como opinião minha, né? Eu não operaria nenhuma das duas estratégias, porque eu tenho pouco capital. Eu acho que são estratégias, por mais que funcionem, eu não tenho como fazer o backtest exatamente dessa estratégia, mas eu não operaria pelas coisas que eu vi, eu não operaria porque acho muito arriscado para quem tem pouco capital e para quem está começando. O psicológico ele pesa muito, então acho muito arriscado. Muito mais fácil você se dar mal do que você se dar bem. Mas isso é a critério de cada um. Essa é uma estratégia que ela leva por base, né? A estratégia deles leva por base o rompimento. E baseado no backtest, aí o rompimento, usando o gráfico de 30 minutos, ele é melhor. Ou ele está sendo melhor do que usando o gráfico de 15 ou de 60 minutos. Eu testei no de 5 e no de 10 minutos também não funcionou muito bem. E um conselho, stop loss de 50, curtinho, R$10, né, você consegue fazer um take bem legal aí de 200 pontos, que seria R$40, então tá uma proporção muito bacana. E você tendo R$500, que é o indicado para fazer operações no mercado? Óbvio que não, certo? Não me entendam mal. Você não tem como você... igual tem outros vídeos de outras pessoas na internet. Não tem como você ter R$500 e você fazer R$1.000 no dia. Não, isso não existe, certo? Não é assim que funciona. Você precisa ter uma estratégia clara, definida e fazer aquilo dali. Isso daqui que eu estou mostrando é uma estratégia clara e definida, igual um robô. Se você tiver um robô para fazer isso daqui, você não precisa nem ficar operando. Entendeu? É até melhor porque você não tem o emocional, entendeu? Mas é uma estratégia plausível para quem está começando, para começar a treinar o psicológico e começar a ver as coisas do mercado e começar a ir para a conta real. Vai fazer uma operação no dia, então você não vai ficar clicando várias vezes. Quando você perder, você vai perder R$10 só, que é pouco. Então com R$500 vai dar para você fazer várias operações. Você vai, basicamente falando, fazer... Se a gente levar em consideração 365 dias do ano, você faria 365 operações. Óbvio que tem final de semana, tem feriado e tudo mais. Então, praticamente com R$500 você vai ficar 2 anos operando aí, ou mais até, fazendo operações, né? Então é tempo suficiente para você aprender e até você ganhar dinheiro ao longo do tempo, né? A gente vê que ele tá dando um resultado bacana ao longo do tempo. Só que você tem que se propor a fazer isso, né? Então o vídeo é esse, é um vídeo curto. Espero que tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreve aí no canal. Tamo junto. Essa programação aí, se vocês quiserem mexer para quem usa o Profit, eu já falei, é no canal Trade Ações, é o nome do canal. Ele disponibiliza lá gratuitamente, né? Então vocês podem baixar, podem fazer os backtests de vocês também usando. E é isso aí, tamo junto, até a próxima. Valeu, falou, fui.